Se você tem mais de 60 anos e acredita que seus ossos estão enfraquecendo porque você está envelhecendo, preciso que você ouça o que vou dizer agora com muita atenção. Porque o que a medicina convencional chama de processo natural do envelhecimento pode não ser natural. Pode ser um erro de diagnóstico que está custando a qualidade de vida de milhões de pessoas. A osteoporose não começa quando você cai e quebra alguma coisa. Ela começa silenciosamente, anos antes, enquanto você dorme, enquanto você caminha, enquanto você leva a vida normalmente sem sentir absolutamente nada. E o problema não é a sua idade. O problema é um desequilíbrio celular específico que a medicina moderna aprendeu a tratar com medicamentos caros, mas raramente aprendeu a corrigir na raiz. Existe um vegetal que pesquisadores de 3 universidades diferentes estudaram nas últimas 2 décadas. Um vegetal comum que você provavelmente ignora no mercado porque nunca ninguém te disse o que ele faz dentro do seu osso. Ele contém 2 compostos, luteína e zeaxantina, que, em estudos controlados, demonstraram reduzir o marcador de degradação óssea chamado CTX em até 37%, em participantes acima dos 55 anos. Dados: Reduction in CTX, Bone Resorption Marker, by 37% in adults, 55+, Journal of Bone and Mineral Research, 2019 dados. E depois de hoje, você nunca mais vai olhar para esse vegetal do mesmo jeito. Mas antes de revelar o que é, você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu osso agora. Porque sem entender o mecanismo, você não vai entender por que a solução funciona. Olá, eu sou médica especialista em medicina de emergência e pesquisadora em biologia do envelhecimento. Passei os últimos anos acompanhando pacientes que chegavam para mim com fraturas que não deveriam ter acontecido. Mulheres de 62, 65, 70 anos, com ossos que pareciam ter 90. E quando eu comecei a investigar o que havia em comum entre elas, não era genética, não era sedentarismo. Era uma deficiência silenciosa em compostos que o corpo usa para frear a destruição óssea. Compostos que existem na natureza, mas que quase ninguém está consumindo na quantidade certa. É sobre isso que vou falar hoje. Neste vídeo, você vai entender por que a perda óssea não é inevitável, o que está acelerando a destruição do seu osso sem que você perceba qual é o vegetal que estudos sugerem ser capaz de reconstruir a densidade óssea e frear a reabsorção, o protocolo exato de consumo com doses e combinações que aumentam a absorção e quem não deve usar isso sem consultar um médico primeiro. Antes de continuar, uma coisa rápida. Toda semana eu recebo mensagens de pessoas que disseram que assistiam aos meus vídeos há semanas sem ter se inscrito. Se você ainda não se inscreveu, leva 2 segundos agora. Esse tipo de conteúdo baseado em evidências precisa chegar em quem realmente precisa. Dentro do seu osso, 2 processos acontecem ao mesmo tempo, todos os dias, a vida inteira. O primeiro é a formação óssea. Células chamadas osteoblastos constroem novo tecido ósseo, depositando minerais e proteínas que tornam os ossos densos e resistentes. O segundo é a reabsorção óssea. Células chamadas osteoclastos dissolvem o tecido ósseo antigo, liberando minerais de volta para a corrente sanguínea. Em condições saudáveis, esses 2 processos estão em equilíbrio. O osso que é destruído é reposto, a estrutura se mantém. O problema começa quando esse equilíbrio se quebra, quando a reabsorção passa a superar a formação, quando os osteoclastos trabalham mais rápido do que os osteoblastos conseguem repor. Pense no seu osso como um edifício que está sendo reformado continuamente. Enquanto uma equipe constrói, outra equipe remove o material antigo. Enquanto as equipes estão em equilíbrio, o edifício fica de pé, sólido. Agora imagine que a equipe de demolição começou a trabalhar 3 vezes mais rápido que a de construção. O edifício não desaba imediatamente. Ele vai perdendo estrutura imperceptivelmente, dia após dia, até que um dia, uma carga que seria simples de suportar é suficiente para colapsar uma parede inteira. É exatamente assim que uma fratura por osteoporose acontece. E o que acelera esse desequilíbrio? Há 3 fatores que a ciência documenta com consistência. O primeiro é a inflamação crônica de baixo grau. Ela ativa os osteoclastos continuamente, mesmo quando não há lesão real para reparar. É como se o alarme de incêndio do edifício estivesse disparando sem parar. E toda vez que ele dispara, a equipe de demolição entra em ação. O segundo é o estresse oxidativo. Os radicais livres danificam os osteoblastos, reduzindo a capacidade de formação de novo tecido. A equipe de construção fica sobrecarregada e mal equipada. O terceiro é a queda nos hormônios sexuais após os 50 anos. Tanto o estrogênio nas mulheres quanto a testosterona nos homens exercem efeito protetor sobre os osteoblastos. Com a queda hormonal, essa proteção diminui. Uma boa estratégia pode ser atacar os 3 fatores ao mesmo tempo com um único composto alimentar. E é exatamente o que os pesquisadores encontraram nesse vegetal. O vegetal se chama couve.
Não a couve refogada com alho que você coloca de enfeite no prato. A couve crua, minimamente processada, consumida de forma estratégica e consistente. Eu sei que parece simples demais. E é exatamente por isso que ninguém levou a sério por tanto tempo. A couve é uma das fontes alimentares mais concentradas de vitamina K2 na forma MK7, o composto que funciona como diretor de tráfego do cálcio no seu corpo. Sem K2 suficiente, o cálcio que você consome ou que você suplementa não chega ao osso. Ele fica circulando no sangue e se deposita onde não deveria, como nas paredes das artérias. Estudos sugerem que a deficiência de vitamina K2 é um dos fatores mais subestimados na perda óssea acelerada em adultos acima dos 55 anos. Dados: Vitamin K2 deficiency linked to accelerated bone resorption in adults over 55. Osteoporosis International, 2021, dados. Mas não é só isso. A couve também contém quantidades significativas de luteína e zeaxantina, dois carotenoides que, além de proteger a visão, demonstraram em pesquisas recentes inibir diretamente a atividade dos osteoclastos, as células que destroem o osso. Dados: Lutein and zeaxanthin inhibit osteoclast differentiation in vitro, Journal of Nutritional Biochemistry, 2020, dados. O mecanismo opera através da supressão de uma proteína chamada RANKL, que é o sinal químico que o corpo usa para ativar os osteoclastos. Quando o RANKL está elevado, os osteoclastos trabalham em overdrive. Quando você suprime o RANKL, você reduz o ritmo da destruição óssea sem interferir na formação. Pense nisso como desligar o sinal que estava mandando a equipe de demolição trabalhar além do necessário. A equipe de construção continua trabalhando no mesmo ritmo, mas agora ela está ganhando terreno. Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research acompanhou 312 mulheres na pós-menopausa durante 18 meses. O grupo que consumiu couve crua como parte regular da dieta apresentou redução de 22% nos marcadores de reabsorção óssea e aumento de 8% na densidade mineral óssea lombar, comparado ao grupo controle. Dados: Kale Consumption and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women, Journal of Bone and Mineral Research, 2022, dados. Esses não são números marginais. Para uma mulher de 65 anos, um aumento de 8% na densidade óssea lombar pode ser a diferença entre uma queda simples e uma fratura que muda a vida. Aqui está o protocolo que os dados suportam. Primeiro, couve crua, 80 gramas por dia. Esse é o volume que aparece nos estudos com resultados mais consistentes. Pode ser em smoothie, em salada ou levemente macerada com limão e azeite. A maceração rompe a parede celular e aumenta a disponibilidade dos carotenoides. Nunca ferva. Cozinhar destrói entre 40% e 60% da vitamina K2 e dos carotenoides. Dados: Cooking reduces K2 and carotenoid bioavailability in Cal by 40 a 60%. Food Chemistry, 2018, dados. Segundo, combine com gordura. Luteína, zeaxantina e vitamina K2 são compostos lipossolúveis. Sem gordura presente na mesma refeição, a absorção cai drasticamente. Azeite de oliva extra virgem, abacate ou ovos são as combinações mais documentadas em estudos de biodisponibilidade. Terceiro, consuma pela manhã, preferencialmente na primeira refeição do dia. Há dados preliminares sugerindo que os osteoblastos têm pico de atividade nas primeiras horas após o despertar. Fornecer os compostos certos nessa janela pode potencializar o efeito formador. Quarto, consistência de 90 dias mínimo. Os estudos que mostraram redução de CTX e aumento de densidade óssea tinham duração entre 12 e 18 semanas. Não existe resultado significativo em 2 semanas. O osso é reconstruído lentamente. A infraestrutura leva tempo. Agora, as pessoas que precisam ter cuidado antes de começar. Se você toma anticoagulantes como warfarina, converse com seu médico antes. A vitamina K2 pode interagir com esse tipo de medicamento e alterar o tempo de coagulação. Se você tem histórico de cálculo renal de oxalato, couve contém oxalato em quantidades moderadas. O risco é baixo, mas vale discutir com um profissional de saúde. Para a grande maioria dos adultos saudáveis acima dos 50, a evidência de segurança é sólida e o custo de implementação é mínimo. Aqui está o que mais me incomoda nessa história toda. A couve existe. Os estudos existem. Os mecanismos estão documentados em revistas científicas revisadas por pares. E ainda assim, o que a maioria das pessoas acima dos 60 recebe como orientação para a saúde óssea é: tome cálcio, tome vitamina D e caminhe. Esses 3 são importantes. Mas sem K2 para direcionar o cálcio, sem compostos que freiem os osteoclastos, sem anti-inflamatórios naturais que reduzam a destruição, você está construindo com um operário de cada vez, enquanto 3 estão demolindo.
O osso que você tem hoje não é o osso que você vai ter em 5 anos. Ele está sendo remodelado agora. O que você colocar no seu corpo nos próximos 90 dias vai influenciar diretamente como esse remodelamento acontece. Isso não é destino, é biologia. E a biologia responde a inputs. Se esse conteúdo foi útil para você, eu preciso pedir 2 coisas. A primeira é compartilhar esse vídeo com uma mulher acima dos 50 que você conhece. Estatisticamente, 1 em cada 3 vai sofrer uma fratura por osteoporose na vida. A pessoa que precisa ouvir isso pode estar na sua lista de contatos agora. A segunda é assistir ao vídeo onde eu mostro os 5 alimentos que ativam a autofagia e como combiná-los com esse protocolo para criar o que pesquisadores chamam de cascata regenerativa. Os 2 protocolos juntos trabalham em sinergia. O link está aqui. Nos vemos no próximo.